Takae Otaki. Hoje eu queria falar um assunto mais extenso e que eu nunca comentei aqui no canal, que seria RPGs e livros. Mais especificamente o cenário de Tormenta, que é um cenário brasileiro, e o livro A Flecha de Fogo. Mas como eu sei que nem todo mundo que vai clicar nesse vídeo para assistir ele tem algum conhecimento prévio de cenários de RPG ou coisas que construíram esse cenário de RPG, eu primeiro vou fazer uma longa introdução, bem necessária, para depois eu chegar e abordar de forma melhor esse livro. Atualmente, Tormenta é o maior cenário de RPG em língua portuguesa e também é o que mais sobreviveu ao longo do tempo. Afinal, ele está sendo publicado desde 1999. Na verdade, o cenário já existia antes dentro da revista Dragão Brasil, com várias cidades, personagens, elementos jogados aqui e ali, que eles acabaram costurando e criando um cenário próprio que saiu numa espécie assim, de livrinho que saía de graça se você comprasse a Dragão Brasil número 50. E esse mundo de RPG acabou ganhando mais alcance graças à HQ Holy Avenger, que era uma HQ feita no estilo de mangá pela Erika Wano e pelo Marcelo Cassaro, e foi uma revista que alcançou bastante sucesso, principalmente na época que não tinha nenhum mangá sendo publicado nas bancas. Na verdade, até tinha o Rama Meio, mas Holy Avenger era muito mais fácil de se encontrar e tinha todo um apelo de brasilidade, toda uma paródia, mulheres seminuas. E foi um sucesso instantâneo, merecidíssimo, premiado lá fora. E isso acabou dando, por muito tempo, para o cenário de Tormenta uma cara mais de RPG de anime, onde eu tinha todos aqueles exageros, armas mágicas. É muito fácil de você criar uma história, mas baseada ali naqueles animes de fantasia medieval que você via ali durante a década de 90 e começo de 2000. Como todo cenário de RPG, ele tem várias e várias subtramas, e a principal é a Tormenta, que é uma espécie de invasão cutuliana, alienígena, demoníaca, extraplanar, que está invadindo ali aquele mundo medieval, mas isso não tem nada a ver com o que eu vou abordar aqui nesse vídeo especificamente. Um dos plots que tinha era do continente de Lanor e o que aconteceu com os Elfos. O continente de Lanor não é o continente principal daquele mundo que se chama Arton. Pelo menos, continente principal que eu digo é o que acontece a maioria das aventuras. Lanor é um continente mais bárbaro e selvagem e que vários anos atrás, centenas de anos atrás, não lembro especificamente quantos, uns barcos chegaram ali com uns elfos que vieram de algum reino que demorou-se a explicar de onde que eles viriam, e esses elfos estavam sem um reino, sem um abrigo, sem uma casa, e eles começaram ali o processo de colonização da área. A área era colonizada por tribos goblinoides, que você engloba aí goblins, bugbears, aqueles lobos que agora eu esqueci o nome. Essas criaturas que geralmente são vilanescas em RPGs mais tradicionais. Porém, é claro que essa colonização dos elfos ao continente de Lanor e a expulsão e extermínio dos goblinoides não se tornou de maneira fácil. Não foi um processo rápido. Na verdade, quando a gente começa a acompanhar o cenário, isso
tinha acabado de terminar depois de centenas de anos. Os Selphos, sim, eles ganharam a guerra durante um bom tempo, eles estabeleceram um reino, mas a guerra contra os goblinoides nunca terminou. Isso, se você olhar para a história do Brasil, os portugueses também não dominaram aqui o país de forma bem rápida. Foi um processo bem demorado que já acabou perto da nossa época, assim, uns 150 anos atrás. Tem alguns casos bem sucedidos de indígenas que conseguiram manter a soberania do seu território. Eu já falei disso aqui através de um quadrinho chamado A Juricaba, que é excelente, que vocês deviam comprar. Só que aqui nesse mundo de RPG não acontece o que aconteceu no nosso mundo. Não acontece dos burgueses safados, louros de outro continente, exterminarem, dominarem a população indígena local. O que acontece é que, graças a uma profecia que existia, queria nascer um Bugbear, que é uma espécie aí de Goblin grandão. Acho que quem está mais desacostumado com o mundo de RPG consegue entender assim. É um orc, é um orc grandão. Iria nascer um Bugbear maior que o comum, e ele seria especial. Ele seria imortal, ele só poderia morrer com uma flecha de fogo, que poderia ser um item mágico, ou poderia ser um poder, uma magia, alguma coisa que não se sabe. E esse Bugbear seria tão especial que ele iria unificar as diversas tribos goblinoides do continente e iria trazer novamente a soberania globinoide para aquele território e para aquele continente. E durante um eclipse, um Bugbear maior que o normal nasceu, e o sumo sacerdote do deus da morte, que depois eu explico essa treta, pegou ele para cuidar. E esse Bugbear nascido da profecia é Tuor Iron Fist, que estampa a capa desse livro. Tuor Iron Fist, ele, depois de crescer e treinar e dominar a luta em geral, ele começa a viajar pelo mundo e começa a aprender muito da filosofia humana. E graças a esse entendimento do próximo, ele consegue um meio de unificar todas as tribos goblinoides contra um mal em comum, que seria o reino dos Selphos. Ele é muito inspirado no Gengis Khan e tudo ali que o Gengis Khan conseguiu lá na Ásia. E o Tuor Iron Fist, ele vai atacar o reino dos Selphos, dizima todos eles, decapita o rei elfo e, como contrapartida política, ele sequestra a princesa Tânia para não sofrer, sabe, um ataque do outro continente. Ele meio que ter ali uma salvaguarda política. Ele, olha, eu tenho aqui essa refém muito importante, se vocês me atacarem eu mato ela, e ela vai me servir de moeda de troca. Isso também era algo bem comum, principalmente no Japão antigo. Porém, durante essa conquista goblinoide sobre o reino dos Selphos, a deusa dos Selphos, que se chama Glórien, desceu dos céus para impedir essa putaria toda. Só que a Glórien levou um pau. A Glórien perdeu para um cara goblinoide que, para a maioria das espécies, principalmente a espécie dela, seria considerado como um bárbaro burro, ignorante e inferior. Após essa conquista, o exército goblinoide, agora chamado de Aliança Negra, ruma em direção à cidadela chamada Califor. Califor é a cidade que faz divisa entre os dois continentes, o continente de Lanor e o continente principal de Arton. E eles dominam ali a cidade, só que eles não avançam pelo continente
dominando tudo e passando pela frente. Não, eles ficam estacionados ali durante décadas e ninguém sabe o porquê disso. Isso causa uma certa estranheza e agitação para os reinos humanos, mas também traz um certo conforto, porque é um exército grande, poderoso e que não seria fácil uma luta entre os humanos e as outras raças daquele mundo contra essa Aliança Negra. Então, enquanto que a Aliança Negra tá lá parada, a gente fica aqui parado também e, sabe, pau no cu dos elfos. Aí pronto, estava estabelecido um grande vilão do cenário, com um exército incrivelmente numeroso, um NPC fortíssimo que sorrou até um deus, e que ele só poderia ser morto através aí de uma tal flecha de fogo que tem ali uma profecia e que você, como mestre, e os jogadores deveriam tentar interpretar e saber o que devia ser aquilo, imaginar e salvar aquele mundo. Quer dizer, salvar aquele continente e o reino dos elfos. Isso, por si só, já era uma motivação para qualquer personagem elfo do cenário. Poder voltar ao seu reino, poder estabelecer ali toda a família real, ter de novo a sua soberania, e o inimigo estava ali estacionado, por mais que tinha ali, mais ali para a fronteira do cenário, também alguns, sabe, pelotões dessa Aliança Negra que você poderia enfrentar sem problema nenhum. Então era um ótimo segundo inimigo a se combater após o inimigo principal, que seria essa invasão extraplanar, que é a Tormenta. Após o sucesso da HQ Holy Avenger, saiu uma minissérie em 4 edições chamada Dungeon Crawler. Essa HQ ela era uma espécie de prelúdio para uma outra aventura, e nessa HQ a gente via ali um pequeno grupo de aventureiros que ia até a Aliança Negra, fazer uma certa espionagem, ver se a princesa Tânia estava viva, se os inimigos eram mesmo poderosos, tentar alguma informação, roubar informações de armas. E você via ali que a princesa Tânia estava sofrendo, você vê até parentes dela sendo mortos. E esses aventureiros, eles voltam. Eu acredito que a intenção era, na verdade, fazer HQs em espécie de minisséries até resolver mais ou menos esse plot, ou pelo menos resgatar a princesa Tânia. Só que isso acabou não acontecendo, a Tormenta trocou de editora. Então, essa HQ acabou de servindo de prelúdio para uma aventura pronta chamada Expedição à Aliança Negra, em que você era enviado pelo reino de Tirondir, que era um reino ali mais próximo, a entrar dentro da Aliança Negra, roubar planos, destruir torre, tentar sair vivo. E é uma aventura bem legal, sabe? Bem legal mesmo. E depois ela meio que, de certa forma, virou esse livro-jogo aqui chamado Ataque a Califor, que é excelente, cara. É o melhor livro-jogo que eu já joguei na minha vida. E depois de eu ler A Flecha de Fogo, isso aqui ganhou uma outra dimensão, que eu vou comentar mais tarde. E só para vocês morrerem de inveja, a minha edição pertence ao Glauco, que escreve lá na Dragão Brasil, e é autografada pelo Guilherme Desvaldes. A HQ Dungeon Crawler atualmente ganhou uma espécie de reboot em outra dimensão paralela, através de um jogo eletrônico chamado Reverie Knights Tactics, que é bem legal e você pode jogar sem nenhum contexto aí do cenário de Tormenta, e é muito legal para você apoiar o cenário brasileiro de jogos. E ainda em Califórnia, tem um quadrinho escrito pelo J.M. Trevisan e
começou saindo desenhado pelo Ricardo Di Mango, só que depois mudou de desenhista, e essa HQ começou de um jeito, e ela ficou em hiato aí durante um tempo, e quando saiu o segundo volume, continua saindo volumes até agora, ela teve que se modificar totalmente por conta da influência do sucesso desse livro aqui, que é extraordinário. Uma coisa que eu sempre gostei no cenário de Tormenta é o fato de você poder jogar com monstros. Você pode jogar com Goblin, com Minotauro, com a Medusa, com Kobold. Você pode jogar com Esqueleto. Você pode jogar com muita raça que não é tão fácil assim de você encontrar em outros cenários de RPG. Ou pelo menos não é tão fácil você buildar do zero ali uma ficha. Então Tormenta tem muito dessa facilidade e para mim é um agrado tremendo. Tanto que a primeira vez que eu joguei um RPG de mesa, lá em 2003, 2002, foi num evento de anime, que na época os eventos de anime eram bem diferentes do que eram hoje em dia, e eles tinham assim, mais o foco em exibição de anime, mas sabe, muitas vezes eu já tinha visto aquele anime, então eu saía da sala de exibição e ia fazer outra coisa, ia geralmente conversar com o pessoal ali sobre algum anime que já tinha passado antes ou não. E numa dessas rolava ali mesas de RPG, principalmente o 3DT, que é um bem fácil assim de explicar, tu já rola na hora, que é dos mesmos criadores de Tormenta. E na época estava passando Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades. Eu já tinha visto, então era sempre uma hora que eu saía para conversar com o pessoal, estabelecer amizade. E acabava que Cavaleiros do Zodíaco, a saga de Hades, era uma das coisas que mais chamava atenção para o pessoal ir assistir e que mais fazia o pessoal pagar os ingressos para ver esses episódios que era inédito, que era novidade. Ainda mais onde que eu ia, que exibia numa espécie de, sabe, como vou dizer, uma espécie de mini cinema. Era uma experiência muito legal. Aí eu saí, tinha pouca gente, eles estavam para fechar uma mesa de RPG. Aí eles chamaram, pô cara, tu não quer jogar aqui um RPG com a gente não? Aí eu, pô, RPG de mesa? Não tem interesse não, porque vou jogar com um humano guerreiro, um anão com machado, um elfo com arco e flecha. Cara, sabe, se eu for pra fazer isso, eu vou jogar um RPG de Super Nintendo mesmo, vou ver um Senhor dos Anéis. Não tô interessado em jogar com esse pessoal aí não. Aí o cara falou, não, tu pode jogar com outra coisa, tem aqui uma ficha de um Goblin ladrão. Que? Goblin ladrão? Não. Tá bom, eu vou querer jogar isso sim. Eu fiquei, caraca, dá pra jogar com um Goblin? Aquele bichinho que a gente mata direto. Pô, eu devo, sabe, o cara deve peidar na minha cara e eu devo morrer, né? Aí ele explicou, não, ele tem aqui suas habilidades, papapá, ele explicou ali tudo direitinho. Eu tinha até melhores condições de ser um ladino, né, um ladrão, do que um humano. Tinha várias vantagenzinhas pelo tamanho, andar nas paredes, pá. Eu fiquei, porra, maneiro. Aí me veio coisas que eu via em jogos de RPG, sabe? Quer dizer, em jogos eletrônicos de RPG. Principalmente aquele Dungeons & Dragons de arcade que foi feito pela Capcom. Ou então o King of Dragons de Super Nintendo, que é um dos jogos que eu mais joguei na vida. E nessa época eu jogava ele dia sim, dia não. E eu fiquei, cara, matam Goblin direto. Eu vou zoar muito nessa mesa. Eu sempre fui o jogador mais zoeiro. Nunca quis muito aquela seriedade de mesa de RPG, mentalidade, pá. Eu gosto mais de, criar personagens ridículos e
zoar com o status quo estabelecido dentro de um cenário. E na época eu não conhecia direito o cenário de Tormenta, eu conhecia HQ Holy Avenger, mas pra mim a trama era outra, eu nem sabia de Aliança Negra nem nada. Talvez eu já tinha até lido alguma matéria e talvez isso ficou no meu subconsciente, mas na hora eu pensei mais mesmo era no King of Dragons. Então eu comecei a atuar como se eu fosse um trombadinha do Rio de Janeiro. Trombadinha, para quem não conhece, é o apelido que dão aqueles meninos pobres que cometem pequenos delitos, principalmente ali no centro do Rio de Janeiro, e que sofrem grande preconceito. A polícia faz, né, certas coisas exageradas para a proporção do crime dos caras, e também mesclei ali meio que com um aviãozinho. Então eu fui meio que o militante chato já em 2003 ou 2002, e eu ficava ali: ah, vocês ficam matando Goblin, vocês vão lá na nossa toca e matam gente a troco de nada, vocês mataram meus primos pra roubar umas moedas, o mano não presta, eu não gosto de elfo, eu não gosto de não sei o que, eu não gosto de não sei o que lá. E eu fiquei perturbando, mas perturbando mesmo os jogadores. Foi muito engraçado, eu tirei risada de todo mundo, do mestre. Eu impliquei muito com o elfo, porque eu já tinha uma certa implicância com o elfo. Eu achava uma frescurada do caramba aquele pessoal louro, cheio de mimimi, que eu tinha visto lá no Senhor dos Anéis. O Legolas era legal, agora todo o reino dele eu queria era mais que pegasse fogo. Então eu enchi, mas eu enchi mesmo o saco. Todo mundo morreu de rir. Durante alguns meses o pessoal que jogou comigo falava: caraca, não, Goblin! E cara, foi muito legal e eu jamais se imaginaria que isso de certa forma virasse canônico. Mas voltando a falar mais do cenário e da história dele, esse protagonismo élfico durou bastante tempo, tinha várias aventuras prontas que você conseguia juntar ali um grupo de elfos para invadir lá a Aliança Negra. Tinha várias aventuras bem legais escritas pelo Gustavo Branner, que é o cara que mais ama os elfos que eu conheço e também é o cara que eu mais respeito por isso, porque eu não tenho simpatia nenhuma por elfos em cenário nenhum, e esse cara me fazia me importar com eles. Era bem legal, tinha inclusive uma separação dos elfos putos que viram a deusa deles perderem para um goblinoide, e eles começam a cultuar o deus da guerra para, sabe, ficarem mais fortes e irem lá e sentar pancada nos goblinoides. Isso era uma coisa legal de se ver no cenário, só que a simpatia pelos goblinoides dominava todo mundo que jogava. Tinha várias fichas de personagem, tinha várias traquitanas que você só podia usar com os goblins. Cada vez mais crescia pedidos para você jogar com personagens monstruosos. Então acabou se tornando uma coisa natural o cenário tirar esse protagonismo élfico, esse protagonismo de segundo escalão, né, dos elfos, e passar esse protagonismo secundário para os goblinoides. Afinal, eu acho que eram os personagens mais populares do cenário, sabe? E já estava se criando outras ameaças que já tinha tomado o segundo lugar em ameaça. Que primeiro foram os Minotauros, através das Guerras Táuricas, e mais tarde foram os Sumanos. Na verdade, os Puristas, que são os nazistas daquele mundo.
Então, o Gustavo Brauner, ele acabou saindo da parte criativa da editora e todo o material ali que ele idealizou acabou sendo desconsiderado, o que em muito eu acho uma pena, porque o cara escreve muito bem e eu queria muito ver como essas aventuras terminariam num mundo alternativo, sabe? Mas, bom, ele acabou saindo da editora, eu nunca mais vi ele ativo na internet, tenho um respeito tremendo por ele, e essa saída dele, com certeza, era essa divergência criativa, e isso ficou mais se estampado e mais se evidenciado quando saiu, pouco tempo depois, o livro A Flecha de Fogo, que é esse tijolo aqui de 900 gramas, quase 1 quilo, que mata as pessoas, e que é escrito pelo meu autor favorito, que é o Leonel Caldela. E sim, é meu autor favorito, não é o autor brasileiro favorito. É meu autor favorito de livros. O cara é monstro. No livro Flecha de Fogo, a gente acompanha Corbin, que é um humano comum. Ele é clérigo de Tiates, que é o deus da reencarnação e das profecias. Porém, o Corbin não é aquele super clérigo que a gente está acostumado de fantasia medieval. Ele não é o cara com uma marreta e com uma massa e que cura as pessoas. Não, ele é mais um padre em treinamento, por assim dizer. Ele não está preocupado em acabar com o mal, nem curar as pessoas por aí. Ele é só um estudioso e devoto do seu Deus. No caso, ele está mais preocupado mesmo em ter uma refeição diária, zoar os amigos de clero, dar uns pega, de repente, numa mina, sabe? Na escondida ali do clero, sabe? Para nenhum outro padre descobrir. Ele meio que tem uma vida normal, ele é só um ser humano comum que nem a gente. E ele é um astrólogo. Ele observa as estrelas para tentar ver novas profecias, já que o deus dele é o deus da profecia, né? Uma das facetas do deus dele é o deus da profecia. Ou então tentar entender o que certas profecias dizem. E o que ele faz, o que ali a igreja dele faz, é justamente tentar entender o que é essa flecha de fogo e observar essas estrelas tentando trazer alguma compreensão. Porém, essa cidade de estudiosos ali de Tiates é atacado pela Aliança Negra, destrói a cidade toda, matam pessoas, etc. E ele acaba sendo levado e escravizado por uma goblinoide chamada Marix. E ele é levado até Lanor para viver como escravo por lá. Corbin, então, é levado a Lanor e lá começa a viver como escravo. Só que não é esse escravo do nosso imaginário brasileiro, altamente punitivista, que era chicoteado todo dia e que comia lavagem. É algo mais próximo ao escravo europeu. Eu não sei explicar, mas a vida era um pouco melhor. Tinha uma casa, tinha uma comida melhor, tinha direito a alguma participação em lucros, por assim dizer, do que o fazendeiro produzia. É meio estranho o que eu estou falando aqui. Se vocês lerem Vinland Saga ou então verem a segunda temporada do anime, vocês vão compreender melhor, em vez de achar que eu estou aqui defendendo escravidão, sabe? E o Corbin, ele acaba virando o grande orelha da história. O Corbin não é um personagem muito carismático. Ele tem muito mesmo a função de orelha pra gente conhecer ali a vida goblinoide. Isso é mostrado de maneira espetacular. Os goblinoides, os que vivem em Lanor, eles se identificam como Duishdak, que é uma espécie de religião misturada com povo,
Algo mais próximo que a gente teria aqui seriam os judeus, só que eles têm toda uma cultura própria, todo um jeito de pensar próprio e que é fantástico. Eles têm até uma linguagem própria que o Leonel Caldela desenvolveu no livro. Não é uma linguagem tão funcional como as que o Tolkien criou, mas dá para você já conseguir imaginar mais ou menos como você transformaria o seu nome ou do seu personagem, caso ele se tornasse um do Ishidaki. Tem aqui algumas falas que você pode incorporar na interpretação do seu personagem. Mas o que acaba te encantando mesmo é a forma assim como eles vivem, como eles pensam. Eles não têm o conceito de dinheiro. Eles meio que vivem ali por escambo. Só que, se eu tô precisando, por exemplo, de uma roupa, e eu não tenho nada para oferecer em troca, mas se eu tô vendo que o meu vizinho não tá usando aquela roupa, eu vou lá, pego e tá tudo certo. Sabe? Não tem o conceito de propriedade. Aquilo dali é seu, mas se você não estiver usando, alguém pode pegar e alguém pode colocar lá no lugar de novo e tá ok, tá show de bola. Agora, se você... Não, eu ia usar isso mais tarde. Eles resolvem geralmente com briga, sai ali tudo na briga, quem é o mais forte leva. Ou então, mesmo se você for mais forte e percebe que a pessoa realmente lutou com tudo e que de fato estava precisando daquela coisa e que você, tudo bem você usar outra coisa mais tarde, você também pode ceder, tipo, aquela roupa pro perdedor e tá tudo ok. Você compreendeu ele através dos punhos. Que era uma coisa que acontecia bastante comigo quando eu era mais novo, quando eu era criança. Vários dos meus amigos eu caí na porrada e fiquei muito mais amigo deles depois que eu briguei com eles. Porque eu entendi, através dos nossos punhos, que eles de fato acreditavam naquele ideal, que eles de fato acreditavam naquilo e estavam dispostos a defender aquilo com unhas e dentes. Então eu ficava, não, tá bom, eu discordo de você, mas respeito a tua visão. Então, tá tudo bem, a gente, a partir de hoje, não briga mais por isso. E tem vários conceitos aqui legais. Eles, por exemplo, não tomam banho, eles passam uma espécie de gosma no corpo que tira sujeira. Tipo, mais ou menos como mulheres limpam a pele com produtos de beleza, tiram cravos, tá ligado? É toda uma cultura muito interessante e que você vai ganhando a simpatia e que você vai vendo como, cara, isso podia ser, sim, um meio da gente viver no nosso mundo. O livro tem uma passagem magnífica, mas magnífica mesmo, de um raro goblin idoso. Ele conta pro Corbin como ele perdeu pessoas ao longo da vida, como os goblins têm uma vida curta, como eles são fracos, como eles sofrem injustiça, como ele já perdeu filho, neto, quantas crianças ele viu ser assassinada, e como os goblins são uma raça inventiva. Porque o goblin, ele tem aquela malandragem, aquele macete, aquela expertise em vários cenários de RPG, de D&D, que eles conseguem criar bugigangas que funcionam de certa forma, mesmo dando vários defeitos. E para isso, cara, a gente precisa, sabe, de uma inteligência num nível que o ser humano não consegue compreender. Quando isso é colocado em cenários de RPG, a gente acha engraçado, tipo, os goblins mexendo ali numa carruagem que acaba explodindo, uma catapulta que às vezes funcionam, às vezes não funcionam, às vezes explode, tudo é muito caótico, tudo é muito feito na gambiarra. Só que se você parar para ver isso
com olhos reais, com olhos verossímeis, isso é na verdade fantástico. Os goblins, eles sofrem constantes massacres. Eles não conseguem perpetuar a sua cultura, a sua escrita, as suas descobertas científicas. Então, eles basicamente têm que criar tudo do zero. E isso é muito difícil. Eu quero que você se bote agora como um ser humano no lugar de um goblinoide. Você conseguiria criar uma lâmpada do zero? Sabe? Sem livro, sem tutorial do YouTube. Não, né? Você, sei lá, não sei que você fez aí uma baita faculdade, você provavelmente não sabe criar uma lâmpada do zero. E mesmo se souber, vai ser difícil conseguir material, sabe? É uma coisa muito difícil. Agora se bota no lugar dos goblins num cenário RPG, do qual toda a sua cultura, todas essas descobertas científicas que seu povo conseguiu ao longo do tempo, foi incinerado, foi perdido. O Goblin, melhor dizendo, ele cria uma lâmpada do zero, sem saber previamente, através de estudo, os processos químicos que fazem a lâmpada acender, o vidro, a energia elétrica. Então ele pula centenas de anos do processo criativo humano apenas ali em 10, 15, 20 anos. E então os goblins, eles são a mente mais inteligente que se tem em qualquer cenário RPG. Isso é muito legal de você perceber. Os goblins provavelmente tiveram o maior gênio que já nasceu no mundo medieval, nasceu Goblin. Só que ele com certeza foi assassinado ainda criança por algum aventureiro que queria algumas moedas. Pare para pensar apenas por um segundo. Se um grupo de pessoas entra na sua casa, assassina toda a sua família, rouba tudo que tem de valioso e taca fogo na sua casa, eles são vilões, certo? Só que no mundo de RPG, se um grupo de heróis invade uma toca goblin, mata todo mundo e rouba todas as moedas que estão lá, eles são considerados heróis. Eles chegam ao status de heróis nas vilas e nos reinos. Isso é um completo absurdo. Isso é um estado de maniqueísmo inimaginável, de que uma raça toda é maléfica e precisa ser completamente eliminada. Ah, Jorge, mas isso é só um joguinho de RPG? Pra que você tá problematizando tanto? Cara, não é. Quando você cria um mundo de RPG, um mundo de videogame, um mundo imaginário que for, para você dar essa profundidade, para tornar ele de fato interessante, você tem que colocar questões sociais do seu mundo. Você colocar coisas que aconteceriam. E sim, assassinar goblins por julgar que eles são maus e tomar o dinheiro deles te faz um vilão. Cara, como é que ninguém parou para pensar isso por tanto tempo? E eu ter brincado com isso lá em 2003, e eu não jogo RPG com a frequência que eu queria. Eu não tenho um grupo de amigos que gosta de jogar isso. O cara que mais jogava RPG por aqui, infelizmente, se mudou para Brasília. Então, sabe, quando eu comecei a ver isso, de fato, canonizado no cenário, por mais que eu odeie essa palavra canônico, cara, eu fiquei, porra, eu inventei isso. Vidas goblins se importam. E é uma piada recorrente das poucas vezes que eu joguei RPG, que eu joguei Tormenta. Como eu disse, pra mim não é tão fácil assim estabelecer um grupo, ainda mais estabelecer um grupo que seja divertido de se jogar. Eu meio que sempre brinquei de ser um Duishdak
sem nem saber o que era um Dushdak. Então esse livro, quando eu li, eu fiquei muito impactado. E outra, eu lembrei de Hellsing, do nosso filósofo Alucard. A justiça é altamente estética. Se você vê uma borboleta, é um bicho inofensivo, porque ele é um bicho bonito. Agora, se você vê uma barata, que também é um inseto, você pega o seu chinelo e mata. A justiça humana é totalmente estética. E isso é pesado pra caramba. Esse livro nos faz pensar o quanto o ser humano é preconceituoso com o que é diferente dele. O quanto nós somos injustos com o que é diferente. Seja um indígena, seja um negro, seja um LGBT, seja uma pessoa que tem um pensamento diferente da gente. Cara, isso aqui te faz pensar e te faz doer de uma forma maravilhosa. Ele coloca todo o nosso peso e preconceito que nós temos, sabe, no olhar de seres que deveriam ser vilões. Isso é simplesmente genial. Eu penso muito que esse livro é o livro que eu gostaria de escrever caso eu fosse um bom romancista. Durante o livro, a gente também reencontra a princesa Tânia, aquela princesa elfa que o Thor sequestrou, e pá, ela ainda tá viva, mesmo 20 anos depois, e ela virou uma Dushdak e mudou seu nome para Trania, que é uma versão goblinoide lá do seu nome élfico. Ela, durante tantos anos, vivendo como escrava e observando toda a cultura goblinoide ou Dushdak, ela passou a admirar eles e começou a ver eles como realmente heróis injustiçados, um povo que sofreu por culpa do povo dela e principalmente de sua família, e fica do lado deles. Ela é inclusive uma das generais do Thor Iron Fist. Na verdade, tanto Corbin quanto a princesa Tânia, eles sofrem da síndrome de Estocolmo. Eles viveram tanto tempo ali sequestrados por essa aliança negra que todo pequeno favor que eles fizeram, eles acabaram significando muito aquilo para dentro deles e acabaram a defender os seus próprios sequestradores, assim como aconteceu com o pessoal que gerou esse nome da Síndrome de Estocolmo. Só que o mais interessante mesmo do livro é que nós, como leitores, também passamos pela Síndrome de Estocolmo. A gente começa a achar a Aliança Negra muito terrível, muito violenta, e aos poucos a gente vai lendo e vai pensando, não, tem filha da puta aqui, mas a maioria é gente boa, a maioria é trabalhador, esses caras merecem o mundo. E isso tudo se torna ainda mais interessante porque ao longo do livro a gente vai descobrindo sobre a relação do Corbin e o pai dele. O pai dele, ele é um fazendeiro bem humilde que vive ali em Tirondir, que é o reino mais próximo da fronteira Califor, e ele durante algum tempo ouviu sobre a Aliança Negra se formando, a derrubada do reino dos Elfos, que era um reino poderosíssimo, a tomada de Califor, que era a cidadela e protetora do reinado. Então ele ficou muito assustado de a Aliança Negra chegar e destruir ali o seu reino, matar sua família, estuprar sua esposa, sabe? Dá pra entender o cara quando você só conhece parte da história. E ele é um completo lunático, ele completo violento, ele acaba me lembrando aquele homem do Alabama, o cara que bebe muito e bate na mulher e nos filhos. E o que ele faz? Com medo da Aliança Negra,
ele tranca toda a família dentro de casa e passa a não deixar mais eles sair. Ele, aos poucos, sai só para pegar um pouco de comida, um pouco de grão, leite. Porém, o medo vai tomando cada vez mais parte dele. E ele, sabe, cara, deixa pra lá, eu não vou mais cuidar da plantação, eu não vou mais cuidar das vacas. E as vacas, a plantação começa a morrer. E o Corbin, criança, começa a falar: pai, as vacas vão morrer, a gente vai ficar sem alimento. Ele: não pode, a gente não pode ir lá fora, não pode. Se a gente for lá fora, o Goblin vai vir e vai matar vocês, e vai te estuprar, não, a gente tem que ficar aqui dentro. A nossa única proteção é aqui dentro. Não sai, não abre a porta. Aí as vacas morrem. Pai, a gente... Vamos pegar a vaca, a minha irmã tá quase morrendo, a minha irmã é pequena, e ela vai morrer de inanição. E o pai: não, a gente não pode. As vacas, elas não morreram de fome. Elas foram amaldiçoadas por uma maldição goblinoide. E a gente não pode ir lá fora e comer essa carne, porque senão a gente vai virar goblinoide. Não pode. Deixa isso aí. As vacas foram amaldiçoadas. Aí acontece coisas óbvias, tipo a família dele se revoltando e tentando sair de casa. Só que ele é um homem forte do campo e ele esmurra todo mundo. A irmãzinha do Corbin acaba morrendo de inanição. A esposa do fazendeiro foge de casa e ainda ele vê e ainda assim ele não aceita. Ele fala: não, os goblins vieram aqui um dia e sequestraram a sua mãe. Por isso, Corbin, você não pode sair de casa. E, sabe, o Corbin vai tomando raiva do pai, mas ele também acaba ficando com muito medo dessa ameaça que tá lá fora, né? Afinal, por muito tempo ele só conhece os boatos e o medo que o pai tem. E os fazendeiros vizinhos que, com o tempo, no começo eles levavam comida para eles pararam de ir. E isso era mais um argumento para o pai do Corbin dizer que: ah lá, tá vendo? Os nossos vizinhos, eles não vêm mais aqui porque a Aliança Negra matou todos eles. Por isso que você não pode sair de casa. Não pode sair de casa, que os comunistas que não têm dinheiro, eles vão vir aqui e vão comer criancinha. E o Corbin, num momento de desespero, ele consegue fugir de casa, ele corre sem parar. E é assim que ele acaba sendo acolhido pelos clérigos de Tiat e acaba fazendo parte, então, daquele culto àquele deus da ressurreição das profecias. Não é como ele fosse um grande devoto desde o começo. Ele apenas foi acolhido e preferiu seguir aquele deus do que morrer de fome. Thor Iron Fist, como eu disse, ele passa longe de ser um bárbaro, burro. Ele, na verdade, tá mais para um guerreiro, filósofo. Ele não é aquele tirano que comanda as coisas com mão de ferro. Ele é muito mais um líder carismático, um imperador querido, do que um tirano como a maioria das pessoas devem imaginar a princípio. Como eu falei, ele viajou ali por todo o reinado, ele estudou muito filosofia, o jeito de pensar do ser humano, e ele criou o seu próprio jeito de pensar, a sua própria filosofia, que ele chama de Akzaf. E esse Akzaf também é uma espécie de estrutura profética, como você deve viver a sua vida, e como você seguir esse Akzaf, você acaba, sabe, fazendo com que a sua vida ande de uma determinada forma. Esse Akzaf é uma estrutura narrativa que o Leonel Caldela criou, que é ilustrada aqui nessa página, e aqui essa outra explica. É tipo uma jornada do herói. Você pode escrever um livro baseado todo no Akzaf. Inclusive, depois você lê o livro, você percebe que tanto Corbin quanto Thor Iron Fist,
seguiram toda essa jornada do Akizaf e, sabe, isso é muito fantástico. Além do Leonel Caldela criar toda uma cultura, um idioma, ele também criou aqui uma estrutura narrativa nova que você pode aplicar no seu livro, caso você queira, e não vai ser fácil, tá? Uma comparação que eu vi por aí e que eu gostei bastante é que o Thor, ele se assemelha muito ao Thanos do MCU. Ele é aquilo que o pessoal chama de anti-vilão, é aquele vilão carismático que você entende ele e, dependendo da sua perspectiva, você veria ele como um herói, assim como na nossa perspectiva a gente vê os Vingadores como herói. Se você alterar toda a história de Tormenta e passar isso aqui, por exemplo, para o MCU, o Corbin seria mais ou menos um alienígena que teve ali o seu planeta dizimado, foi viver lá no grupo do Thanos, passou a ver a filosofia do Thanos, como eliminar metade do universo, diminuiria as injustiças, traria mais alimento, resolveria várias coisas, e como a aleatoriedade seria muito mais justo do que uma elite que determinaria quem iria viver e quem iria morrer. E por mais que o plano do Thanos não se aplica à biologia real, como o Nerdologia já cansou de provar, se você tivesse no lugar daquele alienígena e visse tudo aquilo, que o planeta que você vivia realmente estava prestes a colapsar e que todo o plano daquele cara super poderoso e inteligente tinha sentido e que seria um grande mal para o bem do universo, você também passaria a vê-lo como um herói. Agora, antes de eu seguir, eu preciso explicar mais ou menos como funciona o sistema de deuses lá em Tormenta. O cenário de Tormenta, ele tem um panteão de 20 deuses, que são considerados deuses maiores, e também existem vários deuses menores que podem surgir ali através de um culto, através de uma fé. Deuses maiores podem cair, se tornar um deus menor, e um deus menor acabar ascendendo. Isso aconteceu, por exemplo, com a Glórien, a deusa dos elfos, e é uma estrutura muito legal. Você vê ali vários conceitos humanos que são deuses ali menores ou médios, sabe? Isso é uma coisa bem interessante, e o seu personagem pode acabar ascendendo como deus, caso você consiga aí um baita nível épico. E desde muito tempo, quando saiu a revista Dragon Slayer, e eu acabo consumindo muito Tormenta como literatura, já que eu não tenho, sabe, um grupo fixo de amigos para jogar esse cenário, e eu acabava vendo Thor, Iron Fist, como uma espécie de deus menor dos goblins. Isso, inclusive, já se justificava por ele ser imortal, por exemplo. Mas o que eu preciso explicar aqui é um deus meio confuso, que é o Ragnar ou Len, que é o deus da morte daquele mundo, é um deus maior, e ele tem duas facetas. Ele tem duas facetas por conta das matérias que saíam na Dragão Brasil antigamente, e as duas facetas dele, você entenda mais ou menos como se fosse a versão de um deus grego e de um deus romano. O Lin, ele é mais próximo daquela visão que a gente tem da morte, aquele cara magrinho, encapuzado, com uma foice na mão. E o Ragnar, ele é o deus da morte dos goblinoides, que ele é um bugbear fortão, meio ignorante, meio burro, e que tem ali toda a faceta de um goblin, de um bugbear, sabe? E eu tenho que explicar isso aqui porque os do Ishidaki, no geral, assim, em tese, eles cultuam esse Ragnar, que é o deus da morte dos goblinoides.
Tanto que o braço direito do Thor, Iron Fist, que é basicamente o seu pai, ele é sumo sacerdote de Ragnar. E vários filhos do Thor, que sim, ele tem um monte de filhos que seriam, tipo, super bosses dentro do cenário de Tormenta, eles cultuam esse deus da morte, e os templos, você vê, eles são todos muito bizarros, são todos muito brutais, eles são feitos com pedaços de corpos dos elfos, o trono que esse sumo sacerdote senta, ele é todo feito com os restos mortais da família dos elfos. Cara, é uma parada assim de uma brutalidade, de uma escatologia que só o Leonel Caldela consegue fazer. Se você já leu a trilogia da Tormenta, que é os livros anteriores que ele tem dentro do cenário, você vai me entender. Só que lá ele ia mais pro lado loucão, brutal. Aqui tem esse lado mais violento, escatológico, em determinados momentos para você se chocar e ter esse conflito de caramba, os Duishdak são tão legais, mas tem uma religião tão merda. Só que você também percebe que os Duishdak, eles veneram Ragnar mais por medo do que por fé de fato. E o Thor mesmo, ele não dá lá muita bola pro Ragnar. Ele sabe, ele comparece em algumas missas, mas ele não tá ligando muito pra isso não. Outro núcleo de personagens que é bem importante, que são os antagonistas desse livro, é o grupo do paladino do panteão que se chama Avram. O paladino do panteão, ele cultua os 20 deuses do panteão de Arton. Por mais que isso não faça muito sentido, por mais que existam muitas regras e muitas contradições, isso existia ali durante esse tempo das mecânicas de RPG do cenário. Nunca foi uma mecânica que eu gostei. Só que você vê que o Avram, ele não parece um paladino. Ele mente, ele faz tortura, ele mata, ele dorme com cadáver. Ele é muito estranho, ele é um cara muito bizarro. Não tem como esse cara ser um paladino, sabe? O cara faz tortura, pô. Mas ele tem um montão de seguidores, que são pessoas que tiveram ali suas vidas impactadas negativamente com a Aliança Negra e estão em busca de vingança. E o Avram, ele tá levando esse grupo, e ele tem dentro do grupo 2 personagens que apareceram originalmente num conto chamado O Cerco, que é mais fácil de você encontrar nesse livro aqui, As Crônicas da Tormenta. Lá a gente conhece uma elfa ruiva que tem poderes pirocinéticos muito fortes, e durante muito tempo no cenário se acreditou que essa menina fosse a Flecha de Fogo, e depois a gente entende que ela poderia ser. E o Avram, ele, numa das cenas, ele acaba resgatando Cobbin e bota lá no seu grupinho. Essa parte é muito interessante porque o Corbin, ele ainda não tinha virado totalmente um Duishdak, e você consegue perceber que o Avram, ele aplica técnicas de como as seitas recrutam pessoas. Isso eu tenho certeza que o Leonel Caldela tirou de uma experiência própria que ele teve e que ele contou durante o Nerdcast. E, cara, eu já passei por isso, e é assustador ler o livro e você entender isso. Você entender a merda que estavam querendo te colocar. E se você pegar aí alguns documentários sobre essas seitas, sabe? Ou então religiões mormon, como eles moldam a pessoa através ali de pequenos favores, de festas,
celebrações, mentiras, milagres. Cara, é muito impactante e muito real. Só que você fica vendo que, cara, o Avram, ele é um filho da mãe igual as piores pessoas da Aliança Negra, porque ele faz tortura, ele mente. Inclusive, ele tem um traço de personalidade que ele conta uma parada, ele conta, por exemplo, eu matei fulano. Aí, logo depois, você fala, o Avram matou fulano. Ele, eu não disse isso. Aí você fala, não, mas você acabou de falar isso. Não, eu não disse isso. Retire o que você disse, seu mentiroso. Não, mas eu vi. Retire isso, seu merda. Ou então eu vou te torturar. Você tá indo contra a minha palavra? Eu que sou um paladino do panteão. Eu que sou abençoado pelos deuses. Se eu mentisse, meus poderes não funcionariam. Eu não disse isso. Eu não matei fulano. Tire a sua palavra agora. E, cara, isso acontece o tempo todo. E você vê que ele não perde os poderes. E você fica se perguntando, cara, que porra é essa? Nessa época, o cenário de Tormenta, ele tinha o costume de lançar guias que abrangiam os livros. Para você, caso queira, jogar todo aquele romance com outros personagens, ou então fichas dos personagens que apareciam no romance. E sabe, é comum você ler o livro se perguntando como que ele fazia aquilo, continuando tendo os poderes, mesmo quebrando as regras, mentindo, fazendo tortura. Por que que ele dormia com mortos? Por que que ele era tão forte? Eu confesso que eu não me inculquei muito com isso. Eu logo aceitei que ele devia ser um deus menor, tipo como eu aceitava o Thor Iron Fist, e estava tudo certo. Mas eu sei que para quem leu o livro e conhecia as mecânicas do jogo, ficou se inculcando isso até o final do livro, que eu vou explicar depois. Por sinal, eu li esse livro em 2020, durante a parte mais pesada da pandemia. Então, eu ficava vendo o Avram como fosse o Bolsonaro. Porque era um cara que contava uma parada, tipo, ele tava imitando o pessoal morrendo asfixiado, e depois ele, não, eu nunca fiz isso. E tem compilados e mais compilados do Bolsonaro falando uma parada e desmentindo no momento seguinte. E toda essa tortura, toda essa mentira, e esse pessoal que é super fã de ditadura, eu só conseguia ver o Avram como um super mega hiper Bolsonaro. Seguindo, o Corbin, como ele é um astrólogo, ele, observando as estrelas, tentando desvendar esse mistério do que seria a flecha de fogo, ele acaba descobrindo. A flecha de fogo é um meteoro que está vindo em direção a Lanor e vai destruir todo o continente, matar todos os goblinoides e toda a cultura do Ishdak. O que acontece é que se você pegar lá a profecia da flecha de fogo e ler também o nascimento do Thor Iron Fist, você vai entender que existiu ali um jogo de palavras sobre o Ragnar. O Ragnar, ele é o deus da morte dos goblinoides. Ou seja, ele é o deus da morte cultuado pelos goblinoides, certo? Não. Ele é o deus da morte dos goblinoides. Ele é o deus que vai matar todos os goblinoides. Só que isso foi entendido errado em massa por todos os dois continentes. E parece que o único que entendeu isso é o sumo sacerdote dele, que inclusive é um Lich, ou seja, é um ser imortal. E ele tá doido para que isso aconteça, porque o deus dele provavelmente vai acabar ascendendo como o deus mais poderoso, e ele, como um ser imortal, vai acabar sobrevivendo e vai ser o sumo sacerdote, o ser mais poderoso
daquele mundo. Então ele está muito empolgado e está torcendo para que isso aconteça. Thor Iron Fist, então sabendo o que é a flecha de fogo, que não tem como ele escapar daquele destino, ele resolve então pegar toda a Aliança Negra e sair de Lanor, para ele conseguir pelo menos salvar o seu povo e sua cultura do Ishidaki, né? Se o destino dele é ser acertado pelo meteoro, e o meteoro já está na trajetória Lanor, e ele estiver em outro continente, ele sabe que um fragmento ainda assim vai acertar ele, o seu povo, mas ele vai estar diminuindo e muito o seu impacto. Aí, durante a travessia, eles passam pelo Istmo de Hangfaristif, que é um local famoso no cenário, que a magia não funciona, e muitos dos boatos e dos possíveis motivos era que uma bruxa louca morreu numa explosão mágica e amaldiçoou o lugar, e por isso era muito difícil atravessar o continente até o continente de Lanor. Só que sempre se imaginou que essa maga fosse uma elfa, uma humana ou qualquer outra coisa do tipo. E a gente descobre através de uma bruxa goblinoide, acho que o nome dela é Baba Yaga, se não é totalmente inspirada nessa bruxa da mitologia japonesa. A Baba Yaga diz que conheceu a Hagfaristif e que ela era uma bruxa goblinoide muito poderosa e que, por mais que isso não faça lá muito sentido nas mecânicas de jogo que a gente conhece de Tormenta, isso só reforça ainda mais aquela narrativa que nós, seres humanos, somos totalmente preconceituosos com o diferente. Os goblins têm dificuldade de aprender magia naquele cenário, mas não quer dizer que por isso a pessoa provavelmente mais poderosa do passado que dominou a magia possa ser uma goblinoide. A gente automaticamente imagina um humano ou um elfo, que para mim é muito relacionado a essa figura perfeita e enigmática que algumas pessoas têm dos europeus do passado. Inclusive, essa bruxa goblinoide, a Baba Yaga, ela fez um contrato muito desfavorável com o demônio, que toma 10 anos de vida dela a cada vez que ela faz lá uma magia lá dela, o que não cabe eu explicar. E uma coisa muito legal é que os Ishidakis, eles não têm o conceito de casas decimais. Eles não sabem contar de 1 até 10, pelo menos os que viveram apenas em Lanor. E isso é muito comum nessas culturas mais afastadas da nossa. Eu, às vezes, via documentários sobre tribos indígenas brasileiras, e é muito comum que lá eles não saibam contar até 10. Eles têm um jeito de contar diferente, tipo 1, 2, 2,5, 2,75, 4, não tem 3. É um jeito de pensar diferente, por a gente estar tão acostumado a esse tipo de casa decimal, que foi a gente que inventou por conta dos nossos 10 dedos. É difícil de compreender, mas para os goblins que não têm 10 dedos, faz todo sentido eles terem outro tipo de contar, sabe? E isso é muito legal de ver. Isso é buscado de algo que realmente existe no nosso mundo. Tuor, então, chega em Tirondir, que é o reino ali mais próximo da fronteira depois da cidadela Califor, e ele pede auxílio, ele tenta ao máximo paz, porque guerra vai tirar vidas dos Ishidakis, só que claro que o reino não aceita, e ele acaba confrontando o reino e aceita do Avram, que é aquele paladino lá do panteão que eu expliquei.
Nisso, o meteoro cai em Lanor, só que ao atravessar a atmosfera, o meteoro ele se desfaz, né, em vários pequenos meteoros, e tá acontecendo ali uma luta inimaginável entre o Tuor e Avram. E a gente finalmente descobre o que é o Avram e por que mesmo como paladino ele pode quebrar tantas regras. O Avram, na verdade, ele é a reencarnação do Ragnar, o deus da morte dos goblinoides. Isso para mim é meio confuso, ainda mais se você leu a Trilogia da Tormenta, que são os outros livros do Caldela e conhece mais o cenário, porque não é o avatar daquele deus, é de fato a reencarnação. Tanto que mostra que ele apareceu do nada, pelado, no meio de uma fazenda, tipo o Arnold Schwarzenegger no Exterminador do Futuro, e ele sempre foi muito forte, ele sempre gostou muito de coisa mais mórbida, de dormir com os mortos, dormir enterrado. E é por isso que ele pode quebrar todas essas regras, porque ele é de fato um deus. Só que ele reencarnou de uma forma que nem ele lembra que é um deus. Ele nem lembra que ele é a representação de uma coisa que ele odeia, que são os goblinoides, já que o Ragnar tem a forma de um bugbear. Aí lá durante um confronto, o Tuor fala para o Avram, que ele já sabia que era o Ragnar: você está justamente no lugar que eu queria. E um meteoro, que é a flecha de fogo, cai lá em cima dos dois e mata os dois. Porém, a luta continua no plano astral, continua lá no reino de Ragnar. Cada deus maior tem o seu plano próprio. E a luta dura dias, meses, e todo mundo que viu aquele confronto começou a admirar o Thor. Não só o pessoal da Aliança Negra, mas várias pessoas de Tirondir começam a ver: cara, a gente estava do lado do Deus da Morte. Esse cara daí só tá tentando fugir com seu povo, que agora não tem uma pátria, que a pátria que eles tinham, o continente, foram colonizados pelos elfos, e a gente estava aqui do lado, sabe, de nazistas, de pessoas que cultuam a morte deliberadamente. Não tem metáfora aqui. Eles literalmente cultuavam a morte. Então se junta ali um culto em volta da cratera daquele meteoro. Várias pessoas começam a rezar. Isso vai trazendo, essa fé vai trazendo mais força para o Thor. E depois ali de alguns dias ou durante de alguns meses, ele vence e mata o Deus da Morte. E ele ascende como um dos 20 deuses maiores daquele mundo. E, cara, isso é fantástico. Você tem toda aquela camada de cinza, porque você comemora sabendo que um vilão foi vencido por um outro cara que não é bem o herói, mas é quase isso. Agora os Dushdakis, eles têm direito ali, não a uma nação, né? Eles não têm direito a uma nação, mas eles agora podem viver mais livremente, sem correr o risco de morrerem. O deus da morte dos goblinoides foi totalmente eliminado. Então, o conceito de toda uma raça ser dizimada não existe mais. Inclusive, como o deus, ele tinha duas facetas, que era o Ragnar e o Lin era só o deus da morte, isso causa um problema ali de status quo naquele mundo durante alguns meses, que várias pessoas não morrem. A pessoa tá doente, a pessoa tá decapitada, a pessoa tá cheia de armas no corpo e ela não morre. Ela fica sofrendo com ferimentos ou adoecida durante muito tempo,
até que as coisas meio que vão se organizando e as pessoas vão morrendo, porque morte é algo inevitável e não um conceito material. Então não existe a necessidade de haver um Deus maior que represente a morte em si. Inclusive, Ragnar, antes dos acontecimentos de Holy Avenger, nem era um Deus maior, ele era um Deus menor. E o Corbin, ele é um atingido pelo fragmento desse meteoro, ele tem o corpo todo carbonizado, e ele acaba se tornando sumo sacerdote de Tuor Iron Fist, por ser a única pessoa que entendeu ele e o Akzaf, que é aquela estrutura narrativa que eu mostrei. E é uma outra coisa legal do cenário. O sumo sacerdote não precisa ser necessariamente o clérigo mais poderoso e com a ficha mais combadona do cenário. Às vezes é só o cara que realmente entendeu o Deus que ele representa. Inclusive, toda essa confusão de Deus da Morte dos Goblinoides, se não Deus da Morte e dos Goblinoides, é uma sacada genial do Leonel Caldela e bota muito pra mim um ar meio vilanesco no Tiatis, que é o deus da reencarnação e da profecia, e Natanatot, que é a deusa maior do conhecimento daquele cenário, porque, sabe, você não sabe se as profecias acontecem porque assim ele escreveu, ou ele só as profetiza. Parece muito que ele e a Thanatot estão mexendo umas peças isso aqui e ali para mexer alguma coisa do cenário, como se eles fossem o grande vilão, os grandes vilões por trás disso tudo. Eu devo estar totalmente errado, mas essa é uma teoria legal, até porque os maiores problemas do cenário parece que foram um pouco por culpa deles. E para mim ficou completamente subentendido que o Tiatis queria eliminar o Ragnar porque era um incômodo ali dentro dos 20 deuses, era um deus desnecessário, burro e perigoso. Quando eu joguei Tormenta 20, que é a nova mecânica desse cenário de Tormenta, não tinha nenhum Bugbear, sabe? Não tinha nenhum Goblinoide grandão. E como eu sabia que qualquer um pode ser um Dushdak, eu criei um clérigo minotauro, já que eu sempre gosto de jogar com monstrões, e criei um cara que tinha como objetivo matar o deus menor do dinheiro. Ou seja, o objetivo dele era acabar com o capitalismo, matando o deus que representa o dinheiro. E ele via isso como uma forma mais rápida de trazer toda essa mecânica de escambo, de troca, de pegar o que você está precisando ou não naquele momento. E ele não era uma pessoa muito inteligente, nem muito carismática de convencer as pessoas a seguirem a religião dele. Ele era mais porradeiro e curador, e tinha essa gag que para ele, para acabar com o capitalismo, a maneira mais fácil era simplesmente matar o deus menor, que era o deus do capital e da moeda. Inclusive, aí um abraço para o pessoal que fez parte dessa mesa, que foi incrível, que foi o Coração de Rubi. Bom, gente, se você se interessou nesse livro, você pode pegar ele sem conhecer as outras coisas do cenário de Tormenta. É um livro excelente, por mais que eu tenha falado aqui uma pancada de spoiler, ter contado o livro, ainda assim vai ser uma experiência muito interessante, porque todo o processo, todas essas cenas é muito interessante. Eu nem me aprofundei, por exemplo, na Marix, nem na Baba Yaga, não comentei muito do Corbin, e é muito interessante você conhecer toda a cultura do Ishdak e ver como você estando do lado de algumas pessoas que meio que são vilões, você passa a entendê-los. O livro ele foi escrito para ser
também uma porta de entrada para quem quer conhecer o cenário. Então, cara, é uma leitura indispensável. Bom, gente, é isso. Eu sei que o vídeo vai ficar chicante, porque tem quase 2 horas bruto, vai ser uma merda editar isso. Mas curta, compartilha, se inscreva. Seja um membro do canal apenas por R$ 7,99, que eu vou trazer vídeos exclusivos para os membros. E é isso aí, gente. Até a próxima, porque eu já estou quase sem voz. E Leonel Caldela, se você viu esse vídeo, saiba, eu fui o primeiro do SDAC.